RFI Convida. Maria Paula Carvalho. Olá! Muita gente sonha em morar no exterior ou ter uma experiência profissional em outro país. É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no RFI Convida. Recebemos no nosso estúdio a Raquel Busnello. Ela trabalha então com recrutamento e orientação profissional, especialmente entre brasileiros e franceses. Bom, não basta só boa vontade, né, Raquel? Tudo tem que começar com um plano. Conta pra gente qual é o primeiro passo. Então, muito obrigada por me receber aqui na RFI. O primeiro passo, realmente, como você também acabou de falar, é todo um planejamento. Um planejamento que seja realizável, né? Assim, às vezes, as pessoas podem querer morar no exterior sem ter uma real possibilidade. Então, primeira coisa seria falar, no mínimo, inglês. Para chegar na França, só com inglês não é a coisa mais simples, mas, assim, poderia ser já uma boa chegada, mas é necessário querer ou já querer falar francês ou já chegar falando francês. Então, muitas vezes as pessoas também, assim, claro que se as pessoas tiverem uma permissão de trabalho na França, ajuda muito, porque muitas pessoas, principalmente do Brasil, são descendentes de italianos, de portugueses, como a gente sabe, de alemão. É verdade que os italianos são mais generosos, porque ele permite mais gerações a ter um acesso a um passaporte do que, por exemplo, os portugueses ou alemães. Mas isso facilita, e a vantagem também, pelo que a gente está entendendo agora, é que a França também está facilitando os vistos, o que vai permitir, talvez, pessoas que não têm essa vantagem de ter um passaporte europeu, de chegarem aqui mais fácil. Exatamente. O governo francês, então, para quem não sabe, atenção, pretende criar, está discutindo um visto para recrutar trabalhadores de setores que sofrem com escassez de mão de obra. Então, essa autorização de residência vai se chamar para profissões sob tensão, né? Faz parte de uma reforma da lei de imigração e asilo proposta pelo governo francês. Aí a gente está falando de setores sensíveis, como eles falam, especialmente restauração, hotelaria, enfim, essas são áreas que podem recrutar, na sua opinião? Com certeza, eu acho que pode ser uma grande oportunidade, principalmente para brasileiros. Hoje, as pessoas que eu encontro são pessoas que têm, assim, uma graduação, têm cargos muito interessantes aqui. Eu até organizo alguns encontros de brasileiro quando eu estou na França. Antigamente eu morava aqui e fazia isso de uma forma mais seguida. Hoje eu venho mais periodicamente, né, espaçadamente. Então, as pessoas que eu encontro e tenho contato hoje são pessoas muito mais graduadas, com posições muito mais interessantes. Então, essa nova lei acho que pode dar oportunidade para muitos outros brasileiros virem para cá. E eu também acho que deve ter alguns brasileiros aqui precisando se regularizar, porque eu acho que deve ter uma parte de brasileiros que não é 100% fácil de entrar nesse mercado de trabalho, que vai facilitar muito essa nova lei. Já que você falou da língua, assim, não só recomendável, como é muito indicado, já que o executivo tem o objetivo, inclusive, de condicionar a concessão de visto de mais de um ano ao resultado de um teste de francês, então é bom se preparar. Agora, Raquel, a gente vê muita gente que vem para cá, que está de passagem na Europa, acaba ficando e depois tenta a regularização. Você vê isso nos grupos das redes sociais. O que você fala para essas pessoas? Então, na verdade, eu acho mais interessante se preocupar antes de vir, tá? E para ser bem honesta, eu tenho um pouco menos de contato com esse nível de profissionais. Eu trabalho com um nível um pouco superior a esse nível. Então, eu tenho um pouquinho menos de experiência com essas pessoas. Mas, assim, o importante é saber que o governo está se abrindo a isso e que está abrindo as portas para que mais pessoas venham. Como é que é a adaptação
Normalmente a gente sabe, os franceses, onde eles estão, eles criam grupos, né? Eles têm as câmaras de comércio, eles têm grupos de franceses fora da França. Para os brasileiros aqui, são gregários, assim, dessa mesma maneira? Então, isso é uma das coisas que eu tento trabalhar há muitos anos, porque eu acho que eu aprendi com os franceses que eles são muito fortes em se ajudarem quando eles estão no exterior. E a impressão que eu tenho é que os brasileiros, muitos querem se adaptar à cultura e meio que fogem um pouco dos próprios brasileiros. Então, eu tento promover esse encontro de brasileiros aqui e todas as pessoas que eu acompanho num nível de coaching de transição de carreira ou coaching de busca de novas oportunidades, seja para a França ou seja para o Brasil, que eu trabalho com brasileiros e franceses, eu tento, por exemplo, dizer, se inscreva na Câmara de Comércio, por exemplo, para encontrar outros brasileiros, outras pessoas que são ligadas a essa comunidade França-Brasil, para que elas se coloquem e se promovam de uma forma mais fácil no mercado francês. Tem diferenças culturais relevantes que possam ser levadas em consideração? Porque ambos somos povos latinos, né? Brasileiros como os franceses, mas a gente sabe que no ambiente profissional tem mudanças, tem diferenças. O que você cita, por exemplo? Existe muitas diferenças, principalmente assim, até já na busca do trabalho. Então, assim, adaptar o CV de uma forma francesa é muito importante. Adaptar a forma de se apresentar. Então, isso é uma das coisas que eu ajudo muitas pessoas que não conhecem o mercado, até porque quando eu cheguei na França, eu tive um profissional que me ajudou. Então, me explicou como funcionava, quais eram as regras. E quando a gente entra nas empresas, eu acho que mais ainda, porque o brasileiro é muito aberto. Ele cria links de amizade dentro da própria empresa. E na França, os franceses podem achar isso num primeiro momento muito estranho, porque eles estão mais a um nível profissional dentro das empresas e esse link de amizade, ele leva mais tempo para ser criado. Então, isso é uma coisa a ser observada também quando a gente chega e começa a trabalhar, eu acho, na França. Descrição, por exemplo? Porque as pessoas são muito abertas no Brasil e as relações são diferentes no trabalho. Então, eu recomendo, sim, num primeiro momento, não é ficar mais retraído, mas, assim, entender que é melhor começar super profissional e, aos poucos, conseguir entrar nesse link mais de amizade com os colegas. E consegue? É um bloqueio que se faz? E outra coisa que eu ia perguntar, o que a gente traz de bom, né? Porque também tem particularidades nossas que eles devem adorar aqui. Eu acho que o brasileiro traz muitas coisas boas, assim, a gente tem muita flexibilidade, a gente é muito... não vou falar do jeitinho brasileiro, porque hoje o jeitinho às vezes é até mal visto, mas a gente consegue se adaptar muito fácil. Eu acredito que os franceses, as empresas francesas gostam de ter e ficam super surpresas com profissionais brasileiros, porque a gente se adapta muito rápido. Então, eu acho que uma das grandes forças do brasileiro é esse senso de se adaptar, de conseguir entender. E quando eu comecei a trabalhar na França, antes de eu ter minha própria empresa, logo a gente também já sente, só ser um pouco mais sensível para que a gente entenda que não dá para falar tudo, que a gente não tem que levar as coisas para o pessoal no começo, até se interagir mais com as pessoas. E às vezes eu acho que esse link de amizade que é importante para o brasileiro, ele se cria mais quando a gente troca de empresa. Então, trocando de empresa, os ex-colegas viram mais facilmente amigos do que só conhecidos. Você que morou aqui e voltou para São Paulo, levou um pouco da França contigo? O que muda na experiência de alguém esse período fora? Eu acho que eu levei muita coisa, sim. Acho que tem momentos onde o francês é bem profissional, é super
Carré, né, é super quadrado, assim, é super factual. E eu acho isso muito importante no mundo do trabalho. Então, como eu sempre digo, a gente aprende a falar a língua deles, que não necessariamente é o francês, é o business, é a forma como se faz business, como se trabalha. E eu acho muito interessante, porque quando eu encontro muitos franceses em São Paulo. Eu basicamente trabalho para empresas francesas, a um nível de Brasil e América Latina, e pontualmente na Europa. E eles entendem que eu conheço muito bem a cultura deles e é muito mais fácil o acesso. E isso, sim, conta muito. E o que eles querem de você? Qual profissional que eles estão atrás? Eles, a maior parte do tempo, estão atrás de profissionais que têm essa multiculturalidade. Então, mesmo que a empresa seja uma grande empresa e que me diga o francês não é necessário, porque a nossa língua oficial é inglês, se eu consigo apresentar um profissional que fala francês, também é super interessante para as empresas. Assim, não passa despercebido alguém que tenha a língua, porque a gente sabe que francês gosta de falar francês. E uma coisa que eu admiro neles também é, por exemplo, se eles vão para o Brasil, vão para a América Latina, a primeira preocupação do francês é falar a língua local. Então, quando às vezes a gente acha, o francês só gosta de falar francês, o francês não gosta de falar inglês, ele é o povo que, quando ele se muda, quando ele vai para o exterior, ele entende que a língua é a coisa mais importante, então ele se adapta. O que eu acho super coerente, que qualquer brasileiro que venha para a França se adapte à língua, né, francesa. Mas eu recomendo para todos os candidatos que começam a trabalhar numa empresa francesa no Brasil ou na América Latina, que invistam na língua. Isso faz com que as pessoas possam crescer mais rapidamente dentro das empresas. Perfeito, então são só algumas dicas. Claro que tem profissionais como a Raquel Busnello para ajudar nessa transição de carreira, quem sabe em se mudar para o exterior, mas a primeira dica já é começar aprendendo francês. Muito obrigada pela tua presença aqui na RFI. Eu que Bom trabalho. agradeço. Muito obrigada.